Bom dia, investidor! Aqui é o Renato Falcão e esse é mais um dos meus 365 dias seguidos de conteúdos em que todos os dias eu compartilho algum conhecimento que fez a diferença na minha vida e eu acredito que vai fazer diferença na sua também. Hoje é um sábado e por esse motivo eu vou responder uma pergunta que a gente recebeu pelo nosso canal de comunicação por e-mail, que é o atendimento@alok.com.br. E essa pergunta é uma pergunta do Bruno Santos, que me questionou qual é o valor mínimo para começar a operar na Bolsa de Valores. E bom, essa é uma pergunta básica, mas ela é uma pergunta muito importante. Então eu vou tratar de todas as ramificações possíveis do tema para que isso possa agregar valor desde as pessoas que estão começando, até mesmo se você já for um investidor mais avançado, um investidor que já tem trades ou carteira de ações e vai ter aí uma opinião sobre tamanhos mínimos e aconselháveis de início de posição. Bom, basicamente, muitas vezes a gente escuta na mídia, nos veículos de varejo, nas empresas de investimento, muitos tópicos sobre qual o valor mínimo para se investir. Existem defensores de que com R$100 você consegue começar a investir na bolsa. Assim como existem outras empresas que já falam que um valor inicial aconselhável é dos 50 aos 100 mil reais. Outros, por sua vez, já dizem que a Bolsa de Valores só vale a pena para quem está gerindo verdadeiras fortunas. E afinal, quem está com a razão nessa brincadeira? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ter que quebrar exatamente o que você está fazendo no mercado. Por quê? Porque o que você pretende fazer com a alocação do seu investimento em bolsa vai determinar se você precisa de mais recurso ou não para começar. Existem basicamente três formas de você estar atuando no mercado de ações. Uma forma, que é talvez a mais tradicional, aquela pela qual a maioria das pessoas entra no mercado, é você fazer carteiras de ações de longo prazo para ganhar com a valorização dessas ações e com os proventos, com os dividendos, os juros sobre capital, as bonificações e por aí vai. Quem faz esse tipo de investimento está pautado em análise de valor e busca o longo prazo. Bom, para quem faz isso, qual que é uma métrica de qualidade na qual o dinheiro com o qual você começa pode ser uma barreira? Bom, mesmo carteiras de longo prazo vão ter mais qualidade à medida que tiverem uma diversificação satisfatória. E daí a gente se pergunta, bom, com R$1.000, por exemplo, eu conseguiria dividir a minha cesta de ações em 3 posições diferentes? Bom, pelo advento do mercado fracionário eu até conseguiria, mas será que vale a pena? Será que os custos operacionais, será que toda a barreira de entrada, a transferência de dinheiro para a conta da corretora por meio de uma TED, será que isso vale a pena? Bom, eu já diria que se você está nessa condição de estar começando a investir na bolsa, pensando em uma carteira de ações com uma pequena diversificação inicial, você tem que conseguir dividir a sua cesta em 2 ou 3 ativos, de modo que cada um dos ativos que você adquirir não vai ter todo o seu potencial mastigado por custos como os de corretagem, emolumentos e por aí vai. Bom, eu diria que nesse caso você deve pensar como uma ótica inicial, eu não estou falando que é o investimento com mais qualidade do mundo, mas uma ótica inicial na faixa dos seus R$5.000, eu acredito que já dá para começar a experimentar esse mercado com algum potencial de ganho real. Porque a partir daí você já não começa a ter tanta sensibilidade do seu custo de início de posição, tudo mais, e você consegue entender o mercado estando por dentro. É muito delicado falar, por exemplo, sobre investir na bolsa com apenas R$100, porque com R$100 você já vai ter que fazer um TED, uma transferência de um banco para sua corretora, você já vai ter que arcar com tarifa de custódia mensalmente, você já vai ter que fazer uma taxa de corretagem para fazer a compra da ação. Se você for ver no fim das contas, fora o processo burocrático da abertura de conta, você vai ter que ter encontrado um supernova, uma ação top picks, para simplesmente pagar os custos. E isso não faz muito sentido. Então, para quem encartera ações, fica aqui a minha dica desse valor mínimo aí de R$5.000,
Lembrando que quanto mais dinheiro, menor a sua dependência de mercado fracionário, menos suscetível você está às distorções que existem nesses books de ofertas. Também é menor o impacto dos custos fixos que você tem, com custódia, corretagem, por aí vai, e maior a sua capacidade de diversificar. Então, quanto mais, melhor. Mas 5 mil é um ponto de entrada que já dá para pensar. Bom, e falando de quem investe de forma passiva, por fundos de ações. Se você investe através de fundos de ações, você já está em uma outra categoria, na qual o valor mínimo de investimento quem vai determinar é a administradora do fundo, a gestora, e isso não vai fazer grande diferença na qualidade do fundo. Por quê? Um fundo de ações nada mais é do que um condomínio de cotistas que juntam seus recursos para fazer uma carteira com gestão terceirizada. Uma carteira em que vai ter um gestor profissional fazendo a escolha de qual ação continua no fundo, qual ação sai, qual provento é reinvestido, qual que não é, e por aí vai. Bom, se você investe em fundos, você tem que pensar que mesmo que você tenha um fundo que é bem acessível, com 2, com 3 mil reais, por exemplo, quando você está fazendo esse aporte, ele está entrando para a carteira do fundo, que já é uma carteira diversificada, já é uma carteira alocada, já é uma carteira balanceada, que de repente tem centenas de milhões ou até alguns bilhões de reais dentro do seu patrimônio líquido. Então, não é você colocar um dinheiro menor que vai diminuir a qualidade do investimento que você está fazendo. Então, por esse motivo, fundos de ações são uma característica que em alguns casos são acessíveis para investidores menores, em outros são acessíveis para investidores qualificados, mas basicamente o valor da sua aplicação não vai afetar tanto assim dentro de um pool de investidores já consolidado, dentro de um condomínio já completo, não vai influenciar tanto a qualidade daquilo que você está colocando a mão na massa. E bom, qual que é a terceira categoria na qual a gente tem que bater uma ideia sobre valores mínimos? É a categoria do trader. O trader é aquele indivíduo que interage com o mercado na sua essência. Curto prazo, gráficos de preços, fluxo de dinheiro são as suas palavras de ordem. Bom, o que um trader precisa saber para reservar a quantidade de dinheiro que ele vai precisar para ter mais qualidade na sua atividade, na sua interação com o mercado? Basicamente, a gente tem que olhar para alguns pontos. Primeiramente, esse trader ele vai operar day trade ou ele vai operar swing trade? Outra coisa, qual tipo de manejo de risco que esse trader vai fazer? Ele vai fazer um manejo de risco no qual ele vai remunerar um capital ou ele vai ter um valor necessário para a margem de contratos futuros ou para a alavancagem do lote de ações e alguma tolerância a perdas? Outra pergunta que não quer calar, qual que é o limite de estresse da estratégia dele? Será que esse valor que você está deixando de reserva, além da margem, além do necessário para a compra dos lotes, será que esse valor ele é o suficiente para te deixar dentro da estratégia, mesmo que ela desenvolva um momento de estresse esperado? Bom, são alguns pontos. Quando a gente faz um manejo de risco que remunera capital, que promove juros compostos na curva de capital, a gente está naturalmente trabalhando com uma realidade em que a gente precisa ter mais dinheiro. Dificilmente uma alocação em um modelo com esse tipo de rentabilização, com esse tipo de gerenciamento de riscos, vai fazer sentido para menos do que 30 ou 50 mil reais por estratégia. Tá? Eu até iria para a linha dos 50 mil reais, porque realmente é algo que senão você vai acabar ficando muito vítima do mercado fracionário nos seus gerenciamentos de risco. Se você já opera day trade, trabalha com aquela famosa gordurinha, né, que é o colchão de liquidez para tolerar os períodos de estresse, a realidade já é outra. O investimento torna-se mais acessível, mas ao mesmo tempo ele é muito mais agressivo. E daí entra aquela questão, né? Você às vezes tem o ticket para entrar nessa operação, mas será que ela é para o seu perfil? Tudo isso tem que ser colocado em pauta. E com isso eu não estou falando que se você for um pequeno investidor, você deve se afastar definitivamente do trade. Se você encontrar uma estratégia na qual existe uma tolerância ao risco, mesmo que mais agressiva, e você esteja ok com ela, que o seu capital caiba nela, você pode operá-la. Só que a falta de diversificação é algo que eu particularmente acredito que acaba remando contra. Porque se você tem diferentes estratégias, mesmo que sejam mais agressivas, por que não?
É tudo questão de perfil. Se você tem diferentes estratégias trabalhando entre si, você consegue fazer aquele efeito em que 1 mais 1 é melhor do que 2. As forças se contrabalanceiam, as fraquezas são superadas e você acaba tendo o máximo proveito na atividade de trader. O mais importante de tudo isso que eu falei é que você jamais deverá buscar, como trader, uma solução que é acessível ao seu capital, mas que não é compatível com o seu perfil de exposição ao mercado, de tolerância ao risco e com as suas convicções. Lembre-se que fazer planejamento é sempre algo muito fácil. O difícil é mantê-lo, o difícil é estar alinhado com a sua estratégia do começo ao fim. E com isso, eu encerro esse vídeo de hoje, mais um dos nossos vídeos diários de sacadas, conteúdos, conhecimentos. E eu peço que se você estiver gostando desse conteúdo, eu não sei se você está assistindo ele no Face ou se você está assistindo no canal do YouTube, eu peço que você dê um like, que você compartilhe, enfim, e que você me deixe seu comentário, porque afinal é a forma de eu saber se a gente está conseguindo trabalhar com a linguagem adequada, se a gente está conseguindo trabalhar temas que interessam para vocês. Então fica aí o meu pedido. Também recomendo que você se inscreva no canal do YouTube do Portal Alok, porque daí você vai ser notificado de todos os novos vídeos. E agradeço muito a sua atenção até aqui. Eu te espero nesse mesmo lugar, amanhã, no mesmo horário. Até lá!